Um milionário sobe em um ônibus comum, mas quase perde o fôlego quando seus olhos se deparam com uma cena inacreditável. Sua ex-esposa está ali, sentada, cercada por 4 crianças, quádruplos idênticos a ele. O silêncio toma conta do veículo. Todos os passageiros viram o olhar para o reencontro inesperado. E o que acontece nos segundos seguintes deixa todo mundo completamente boquiaberto. O rugido do trânsito noturno de São Paulo ecoava como uma sinfonia caótica pelas avenidas que se estendiam até o horizonte enevoado. Entre os arranha-céus de vidro que refletiam os últimos raios dourados do sol, Rafael Santos ajeitou os punhos de sua camisa italiana enquanto observava seu Mercedes-Benz fumegante na faixa de emergência da Avenida Paulista. O motor havia dado seu último suspiro, bem quando ele mais precisava para chegar a uma reunião crucial com investidores japoneses. Seu motorista, um homem mais velho de bigode grisalho, balançava a cabeça com resignação enquanto fechava o capô. Desculpe, Sr. Santos, mas isso precisa de guincho. Não tem jeito de dar partida hoje. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo ondulado, que começava a mostrar algumas mechas prateadas nas têmporas. Aos 38 anos, ele havia construído um império imobiliário do zero, transformando bairros inteiros da capital paulista. Seu nome aparecia nas páginas financeiras dos jornais, e seu rosto era conhecido nos círculos empresariais mais exclusivos do país. No entanto, naquele momento, ele estava parado como qualquer cidadão comum. Pega um táxi, senhor, sugeriu o motorista. Mas Rafael já havia notado a fila interminável de carros amarelos esperando passageiros ao longe. Seus olhos pousaram no ponto de ônibus próximo, onde uma multidão colorida esperava sob o abrigo de metal corrugado. Ele nunca havia pegado transporte público na vida adulta, mas a urgência da situação não lhe deixava opções. Com passos decididos, dirigiu-se ao ponto, seu terno Armani contrastando dramaticamente com a roupa casual dos outros passageiros. O ônibus que se aproximava era verde e branco, com janelas embaçadas e o ronco característico de um motor a diesel bem vivido. Quando as portas se abriram com um rangido metálico, Rafael mergulhou em um mundo totalmente estranho. O cheiro de temperos, o burburinho de conversas em português misturado com sotaques regionais e o calor humano de corpos cansados voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ele encontrou um assento perto da janela, ignorando os olhares curiosos que sua presença provocara. Sua mente estava ocupada calculando quanto tempo levaria para chegar ao hotel onde tinha a reunião marcada, quando algo fez seu mundo parar completamente. Ali, sentada a apenas 3 assentos de distância, estava Elisa. Sua ex-esposa parecia diferente, mais madura, com o cabelo castanho mais curto do que ele se lembrava, mas ainda era inconfundivelmente ela. Seus olhos amendoados, da cor do mel escuro, tinham a mesma intensidade que o havia cativado 15 anos antes nas praias de Ubatuba. No entanto, o que realmente lhe tirou o fôlego foram as 4 pequenas figuras que a cercavam. 4 crianças idênticas, de aproximadamente 5 anos, com os mesmos olhos azuis penetrantes e o cabelo ondulado que ele herdara de sua mãe espanhola. Os pequenos compartilhavam suas feições de forma tão evidente que era impossível negar o parentesco. Eram como pequenos espelhos de sua própria infância, das fotos que sua mãe guardava zelosamente em álbuns de couro desgastado. Elisa ainda não o havia visto, concentrada em conter as travessuras dos 4 pequenos que pareciam ter energia ilimitada, apesar da hora avançada. Um deles, o que parecia ser o líder do grupo, apontava pela janela contando algo com grande animação para os irmãos, enquanto Elisa sorria com aquela ternura maternal, que Rafael se lembrava dos sonhos sobre a família que nunca haviam formado. O coração de Rafael batia com tanta força que ele temia que todo o ônibus pudesse ouvi-lo.
Suas mãos tremeram levemente enquanto se agarrava ao encosto do assento da frente, tentando processar a magnitude do que via. Durante 5 anos, desde o divórcio, ele havia tentado reconstruir a vida, focando obsessivamente nos negócios para preencher o vazio que Elisa deixara. Agora, de repente, descobria que tinha 4 filhos. O ônibus balançou ao pegar uma curva, e uma das crianças perdeu o equilíbrio, caindo suavemente contra o braço da mãe. Elisa o abraçou instintivamente, murmurando palavras de consolo. E nesse momento, seus olhos se ergueram e encontraram diretamente os de Rafael. O tempo parou. A cor sumiu das bochechas de Elisa, como se ela tivesse visto um fantasma, e seus lábios se entreabriram em uma expressão de choque absoluto. As 4 crianças, seguindo a direção do olhar da mãe, viraram-se para Rafael com curiosidade infantil, sem compreender a tensão elétrica que de repente encheu o ar do ônibus. Naquele instante, Rafael soube que sua vida havia mudado para sempre. O silêncio que se estendeu entre Elisa e Rafael foi ensurdecedor. Apesar do burburinho constante dos outros passageiros e do ronco do motor do ônibus, Elisa apertou instintivamente as 4 crianças contra si, como uma mãe-ave protegendo sua ninhada, enquanto seus olhos se enchiam de uma mistura de pânico e determinação ferrenha. Rafael tentou se levantar, mas o movimento brusco do veículo ao frear o fez cambalear. Sua mente era um redemoinho de perguntas que se atropelavam. Quando haviam nascido? Por que ela nunca lhe dissera nada? Como ela conseguira criar 4 crianças sozinha? Onde haviam vivido todos esses anos? Mamãe, quem é esse senhor? E perguntou uma das meninas com voz cristalina, apontando discretamente para Rafael. Seu rostinho mostrava uma curiosidade genuína, sem o receio que se instalara nos olhos da mãe. Elisa engoliu em seco de forma audível, seu rosto lutando entre múltiplas emoções. Ninguém importante, meu amor, murmurou, mas sua voz tremeu levemente, traindo a mentira. Uma das crianças, evidentemente a mais observadora do grupo, inclinou a cabeça estudando Rafael com uma intensidade perturbadora para alguém tão jovem. Ele se parece com a gente, declarou com a honestidade brutal da infância. Tem nossos olhos. O coração de Elisa acelerou visivelmente, e Rafael pôde ver como seus nós dos dedos ficaram brancos ao apertar a alça de sua bolsa gasta. Era a mesma bolsa que ele se lembrava de ter dado de presente para o aniversário dela anos antes, agora desgastada pelo uso, mas aparentemente apreciada o suficiente para ser conservada. O ônibus começou a reduzir a velocidade, aproximando-se de uma parada. Elisa se levantou bruscamente, reunindo as 4 crianças com movimentos urgentes, mas tentando não causar alarme. Vamos, crianças, essa é nossa parada, e anunciou. Embora Rafael tivesse observado a rota e soubesse que faltavam pelo menos 6 paradas para o fim do trajeto. Já chegamos em casa? Perguntou outro dos pequenos confuso. Sua voz tinha o mesmo timbre da de Rafael quando era criança, segundo os vídeos caseiros que sua mãe lhe mostrara. Precisamos comprar algo na vendinha, improvisou Elisa, evitando deliberadamente o olhar de Rafael enquanto empurrava gentilmente as crianças para a porta do ônibus. Rafael se debateu internamente durante aqueles segundos críticos. Cada fibra de seu ser gritava para segui-los, para exigir explicações, para reivindicar seu direito como pai. Mas algo na expressão desesperada de Elisa, na forma protetora, como os cercava com os braços, o fez entender que qualquer confronto público só pioraria as coisas. As 4 crianças passaram pelo seu assento a caminho da saída, e cada uma delas o olhou com aquela curiosidade inquisitiva própria das crianças. A última a passar, a que notara o parecido físico, parou brevemente e lhe dirigiu um sorriso tímido que partiu o coração de Rafael em 1000 pedaços. Tchau. Senhor, disse a criança com educação exemplar, evidentemente bem criada pela mãe. Elisa pegou a pequena mão do filho e praticamente o arrastou para a porta.
lançando a Rafael um último olhar carregado de súplica silenciosa. Seus olhos pareciam implorar que ele não os seguisse, que não destruísse o mundo cuidadosamente construído que ela criara para os filhos. As portas do ônibus se fecharam com um sibilo pneumático e Rafael observou pela janela como Elisa caminhava rapidamente pela calçada. As 4 crianças praticamente correndo para acompanhar o passo. Seguiam para uma zona da cidade que ele reconhecia vagamente como um bairro de classe trabalhadora, bem diferente dos condomínios de luxo onde construíra seu império imobiliário. O ônibus retomou o caminho, mas Rafael já não pensava na reunião de negócios, nos investidores japoneses ou nos milhões de reais que poderia perder por chegar atrasado. Sua mente estava completamente absorvida pela imagem daqueles 4 rostinhos pequenos que eram reflexos perfeitos de sua própria infância. Ele tirou o celular com mãos trêmulas e cancelou a reunião com uma desculpa sobre uma emergência familiar. A ironia da situação não lhe passou despercebida. Pela primeira vez em anos, usava a palavra familiar em um contexto que realmente tinha significado. Durante o resto do trajeto, Rafael permaneceu em silêncio, observando a cidade passar pela janela sem realmente ver nada. Sua mente reproduzia uma e outra vez cada detalhe do encontro. A forma como Elisa empalidecera ao vê-lo, a curiosidade inocente das crianças, a maneira como uma delas sorrira, exatamente como ele costumava fazer nas fotos de família. Quando finalmente desceu do ônibus em sua parada habitual, perto de seu escritório nos jardins, Rafael se sentiu como se tivesse viajado não só pela cidade, mas pelo tempo. O mundo que conhecia, construído com cuidado sobre controle absoluto e planejamento meticuloso, fora abalado até os alicerces. Naquela noite, na solidão de seu apartamento de cobertura que dominava o skyline de São Paulo, Rafael ficaria acordado até o amanhecer, olhando as luzes da cidade e se perguntando onde, naquela imensidão urbana, estariam dormindo seus 4 filhos que até aquele dia ele nem sabia que existiam. O encontro fortuito no ônibus havia terminado, mas Rafael sabia que era só o começo de algo muito maior e mais complexo. Pela primeira vez em 5 anos, tinha uma razão para questionar tudo o que construíra e tudo o que acreditava sobre si mesmo. Os primeiros raios do sol se infiltravam pelas janelas panorâmicas do apartamento quando Rafael finalmente se levantou da poltrona de couro onde passara a noite em claro. Seu reflexo no vidro devolvia a imagem de um homem abatido, com a gravata frouxa e o cabelo desgrenhado, bem diferente do empresário impecável que projetava nas salas de reunião. Seu telefone vibrara incessantemente durante as primeiras horas da madrugada, com mensagens de sócios preocupados pela reunião cancelada. Mas Rafael não respondera nenhuma. Pela primeira vez em sua carreira, os negócios passavam para segundo plano diante de algo infinitamente mais importante e pessoal. Preparou café em sua cozinha moderna de design italiano, mas o líquido amargo lhe soube as cinzas. Sua mente ainda reproduzia cada segundo do encontro no ônibus, analisando cada gesto, cada expressão de Elisa e das crianças. A imagem daqueles 4 rostinhos pequenos o perseguia como uma melodia que ele não conseguia tirar da cabeça. Às 8 da manhã, tomou uma decisão que teria sido impensável 24 horas antes. Ligou para Rodrigo Lima, o detetive particular mais discreto e eficiente da cidade, conhecido por resolver casos complexos para famílias proeminentes sem que nada chegasse à imprensa. Senhor Santos. A voz de Rodrigo soou surpresa por receber uma ligação tão cedo. Em que posso ajudá-lo? Rafael dirigiu-se à janela que dava para o sul da cidade, onde se perdia na névoa matutina o bairro onde vira Elisa e as crianças desaparecerem. Preciso que encontre alguém. É urgente e extremamente confidencial. Durante os 20 minutos seguintes, Rafael forneceu todos os detalhes que se lembrava.
o nome completo de Elisa, o último endereço que conhecia de quando estavam casados, a descrição física das 4 crianças, até o modelo aproximado da bolsa que ela carregava. Rodrigo anotou tudo com a profissionalidade de alguém acostumado a lidar com segredos de família. Posso perguntar qual é sua relação com essa pessoa? E indagou Rodrigo com tato. Rafael hesitou um momento antes de responder. É minha ex-esposa. E acho que essas crianças podem ser minhas. O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas significativo. Rodrigo trabalhara em casos suficientes de paternidade para entender imediatamente as implicações. Entendi, Sr. Santos. Vou dar prioridade absoluta a esse caso. Precisa que investiguemos também a situação legal quanto ao reconhecimento de paternidade? Primeiro confirma se são meus filhos, respondeu Rafael, sua voz rouca pela falta de sono. Depois vemos o que vem depois. O resto da manhã passou em uma névoa estranha para Rafael. Tentou se concentrar nos relatórios que se acumulavam em sua mesa, mas as palavras se borravam diante de seus olhos. Seus funcionários notaram sua distração incomum, mas não se atreveram a comentar. O Rafael Santos que conheciam era um modelo de eficiência e concentração. Vê-lo perdido em pensamentos era tão incomum quanto um eclipse solar. Carmen, sua assistente executiva de mais de 10 anos, finalmente se atreveu a perguntar se ele se sentia bem quando o encontrou olhando pela janela pela 3ª reunião consecutiva que perdera. Estou bem, mentiu Rafael, mas sua voz faltou a convicção habitual. Só tenho algumas coisas pessoais na cabeça. Carmen franziu a testa. Em todos os anos trabalhando para ele, nunca o vira antepor assuntos pessoais ao trabalho. Posso ajudar em algo, Sr. Santos? Precisa que reprograme suas agendas? Rafael considerou a pergunta por um momento. Carmen, você tem filhos? A pergunta a pegou de surpresa. Sim, senhor, 3, 2 meninas e um menino. Como você soube... Quer dizer, quando os teve, como soube na hora que eram seus? Carmen o olhou com uma expressão estranha, como se estivesse vendo seu chefe sob uma luz completamente nova. Bom, senhor, acho que uma mãe simplesmente sabe. É algo instintivo, quase primal. Por que pergunta? Rafael não respondeu diretamente, mas assentiu devagar. Cancela minhas agendas da tarde, preciso pensar. O telefone tocou às 3 da tarde. Era Rodrigo, e sua voz tinha a eficiência tranquila de alguém que encontrara exatamente o que procurava. Senhor Santos, eu a encontrei. Elisa Fernanda Vargas Almeida, de 27 anos, mora na Vila Madalena, com os 4 menores. Trabalha como professora de história em uma escola pública municipal e, segundo minhas fontes, também dá aulas particulares à tarde e trabalha nos fins de semana em uma sebo de livros usados. Rafael sentiu o coração acelerar. E as crianças? Quádruplos idênticos, todos meninos, nascidos no 15 de março, há 5 anos. Seus nomes são Mateus, Diogo, Tiago e Emílio Vargas Almeida. Estão registrados só com o sobrenome materno. A data de nascimento foi como um soco físico para Rafael. Fez cálculos rápidos na cabeça. 5 anos e meio atrás. Ele e Elisa tiveram sua última noite juntos, antes da separação definitiva. Uma despedida amarga, cheia de reproches mútuos e corações partidos. Algo mais? E perguntou Rodrigo. Como? Como eles estão vivendo? Quero dizer, financeiramente. Com dificuldades, senhor. O apartamento é pequeno, em um prédio antigo. As crianças vão para uma escola pública do bairro, mas, segundo minhas observações, estão bem cuidadas e são muito unidas como família. Rafael fechou os olhos, imaginando Elisa trabalhando em 3 empregos para sustentar 4 crianças sozinha, enquanto ele construíra um império imobiliário, sem nem saber que era pai. Rodrigo, preciso de mais uma coisa. Informações médicas. Se uma das crianças está doente ou precisa de algum tratamento especial. Já me antecipei a isso, senhor. Uma das crianças, Mateus, tem asma crônica. Precisa de inaladores especiais e consultas regulares com um pneumologista pediátrico.
Segundo minhas fontes no posto de saúde público, a senhora Vargas muitas vezes tem dificuldades para pagar os remédios mais caros. A culpa se instalou no peito de Rafael como uma pedra fria e pesada. Enquanto ele vivera na opulência, seu filho lutara para respirar, e Elisa carregara sozinha aquela responsabilidade esmagadora. Naquela noite, Rafael dirigiu devagar pelas ruas da Vila Madalena, observando o contraste entre esse bairro operário e os exclusivos empreendimentos imobiliários que ele criara. Finalmente localizou o prédio onde Elisa morava. Uma construção de tijolo de 4 andares, com varandinhas minúsculas enfeitadas com roupas estendidas e vasos de plantas resistentes. Da sombra de seu carro, viu Elisa voltar para casa perto das 9 da noite. Claramente exausta após um dia longo de trabalho. As 4 crianças a cercaram imediatamente, suas vozinhas infantis enchendo a noite com relatos animados do dia na escola. Pela primeira vez em 5 anos, Rafael chorou. A primavera chegara cedo a São Paulo naquele ano, enchendo o Parque Ibirapuera com um aroma doce dos ipês em flor e o som alegre de crianças brincando entre as fontes modernistas. Rafael se tornara um visitante regular do parque nas últimas 3 semanas, sempre com um jornal na mão e um café da cafeteria próxima, fingindo casualidade enquanto memorizava os horários de Elisa. Ele descobrira que ela levava as crianças ao parque todo sábado de manhã, como parte de uma rotina sagrada que parecia ser um dos poucos luxos que se permitia. Os quádruplos corriam pela área de brincadeiras com a energia infinita dos 5 anos, enquanto Elisa se sentava no mesmo banco sob uma árvore, corrigindo tarefas de seus alunos, ou lendo livros de história com uma concentração que Rafael se lembrava dos dias de faculdade dela. Naquele sábado em particular, Rafael escolhera um banco estrategicamente posicionado a uns 20 metros do de Elisa, perto o suficiente para observar, mas longe o bastante para manter a ilusão de coincidência. Vestia roupa casual, jeans escuros e uma camisa polo, bem diferente de seus ternos habituais, esperando passar despercebido. As crianças brincavam nos balanços quando aconteceu o acidente. Mateus, o que Rafael aprendera a identificar pela respiração levemente ofegante e pela tendência a se cansar mais rápido que os irmãos, se aventurara nos brinquedos mais altos. Em um momento de distração de Elisa, que ajudava Tiago a amarrar os sapatos, Mateus tentou atravessar as barras horizontais e perdeu o apoio. O grito abafado da criança ao cair fez tanto Elisa quanto Rafael se levantarem simultaneamente de seus bancos. Elisa correu para o filho, mas Rafael, com pernas mais longas e sem o peso das outras 3 crianças, chegou primeiro. "Tá tudo bem, campeão?" perguntou Rafael, ajoelhando-se ao lado de Mateus, que se segurava o pulso esquerdo com lágrimas nos olhos. Os instintos paternos, que nunca experimentara, emergiram naturalmente. E, sem pensar, começou a examinar com cuidado a mãozinha machucada. "Dói", murmurou Mateus, mas seus olhos azuis, tão parecidos com os de Rafael, mostravam mais surpresa que dor ao ver esse estranho gentil se preocupando com ele. Elisa chegou correndo, seguida pelas outras 3 crianças, que pareciam alarmadas pelos gemidos do irmão. Ao ver Rafael ajoelhado ao lado de Mateus, sua expressão se transformou em uma mistura complexa de gratidão e alarme. "O que aconteceu?" o perguntou Elisa, tentando manter a calma pelo bem das crianças, enquanto se ajoelhava do outro lado de Mateus. "Ele escorregou das barras", explicou Rafael, sua voz surpreendentemente calma. "Não parece quebrado, mas a gente devia colocar gelo e talvez levá-lo para dar uma olhada." Elisa o olhou diretamente pela primeira vez desde o encontro no ônibus, e Rafael pôde ver o conflito em seus olhos. Havia reconhecimento sim, mas também uma proteção feroz que o fez entender quão profundamente ele ferira Elisa com a separação anos antes. "É o senhor do ônibus",
Observou Diogo, o menor dos quatro, com a memória precisa que caracterizava as crianças. O que se parece com a gente. Os outros dois irmãos se aproximaram mais, estudando Rafael com curiosidade renovada. Tiago, aparentemente o mais extrovertido, dirigiu-se diretamente a ele. Porque você tem nossos olhos. Mamãe diz que nossos olhos são especiais porque vêm da família. Elisa empalideceu visivelmente ante a pergunta inocente do filho, e Rafael sentiu o peso emocional do momento como um fardo físico no peito. Às vezes, as pessoas se parecem por coincidência, respondeu Rafael com cuidado, dirigindo a resposta tanto para as crianças quanto para Elisa, como quando você vê nuvens que parecem animais. Mas as nuvens mudam de forma, rebateu Emílio, evidentemente o filósofo do grupo. Você sempre tem os mesmos olhos que a gente. A observação da criança criou um momento de silêncio tenso. Elisa se levantou abruptamente, carregando Mateus nos braços. Precisamos ir para casa, anunciou, sua voz levemente embargada. Mateus precisa descansar. Espera, disse Rafael, levantando-se também. Meu carro está aqui perto. Posso levá-los para o posto de saúde ou para casa. É o mínimo que posso fazer depois de... Não! Interrompeu Elisa com firmeza, mas depois suavizou o tom ao ver as carinhas confusas das crianças. Obrigada, mas o metrô serve. Mateus vai ficar bem. Mamãe, por que não aceita a ajuda do senhor legal? E perguntou Tiago com a lógica simples de uma criança. Quando meu amigo Carlos se machucou, o pai dele levou no carro para o médico. A menção casual a pai foi como uma facada para os dois adultos. Elisa apertou mais Mateus contra si, enquanto Rafael sentiu uma mistura de dor e determinação crescendo dentro dele. Elisa, disse Rafael suavemente, usando o nome dela pela primeira vez. Só quero ajudar. Não precisa significar nada além disso. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar na frente das crianças. Por um momento longo, olhou para ele como se estivesse vendo fantasmas de seu passado compartilhado, memórias de um tempo em que ele seria a primeira pessoa a quem ela recorreria em uma crise. Só uma vez, murmurou finalmente, mas só porque o Mateus está machucado. Enquanto caminhavam para o carro de Rafael, as 4 crianças bombardearam a mãe com perguntas sobre o senhor legal e por que ele parecia conhecê-la. Elisa respondia evasivamente, mas Rafael podia ver a tensão em sua postura, a forma como seus ombros ficavam rígidos, como se preparasse para uma batalha. No curto trajeto até o posto de saúde mais próximo, Rafael observou pelo retrovisor como Elisa consolava Mateus, enquanto as outras 3 crianças olhavam pelas janelas com a empolgação de viajar em um carro tão luxuoso. O contraste entre seu mundo e o delas nunca fora tão evidente. Quando chegaram à clínica, Elisa insistiu em entrar sozinha com Mateus, mas as outras 3 crianças haviam se apegado a Rafael e não queriam que ele fosse embora. Você vai nos visitar de novo? E perguntou Diogo com esperança. Rafael olhou para Elisa, que esperava na entrada da clínica com Mateus nos braços. Seus olhos se encontraram à distância, e naquele momento, ambos sabiam que não havia volta atrás. O encontro acidental se tornara algo muito mais significativo, e as bases da nova realidade que ambos teriam de enfrentar foram estabelecidas naquele parque cheio de flores de primavera. Vila Madalena acordava devagar sob o sol matutino, quando Rafael estacionou seu Mercedes em frente a uma casinha pequena de cor rosa desbotada, bem diferente dos prédios residenciais onde vira Elisa morar. Na porta, uma placa pintada à mão anunciava: Dona Guilhermina, costureira e bordados. Esse era o endereço que Rodrigo fornecera como o lugar onde Elisa deixava as crianças enquanto trabalhava. Nas 2 semanas desde o incidente no parque, Rafael lutara consigo mesmo sobre se buscar mais informações sobre a vida de Elisa, ou respeitar a distância que ela obviamente queria manter. A imagem de Mateus com o pulso enfaixado,
perguntando quando o veria de novo, fora o fator decisivo. A porta se abriu antes que Rafael pudesse bater, revelando uma mulher miúda, de cerca de 70 anos, com o cabelo prateado preso em um coque perfeito e olhos escuros que pareciam capazes de ler a alma de uma pessoa. Vestia um avental bordado com fios dourados e sua postura ereta falava de uma vida de trabalho duro e dignidade inabalável. Você deve ser o Rafael, disse Dona Guilhermina sem rodeios, sua voz carregando o sotaque melodioso do Nordeste misturado com décadas de vida na capital. Meus bisnetos falaram muito de você desde o sábado passado. A franqueza da mulher pegou Rafael de surpresa. Iti batatas tesi fuli sensei. A senhora é a bisavó das crianças. E você é o pai que elas nunca conheceram, continuou Dona Guilhermina, fazendo espaço para convidá-lo a entrar. Elisa me contou sobre o encontro no parque. Era hora de nos conhecermos. O interior da casa era acolhedor e cheio de cores vibrantes, chales pendurados nas paredes, plantas em vasos de barro e o aroma constante de café coado e canela. Na sala principal, as 4 crianças estavam sentadas ao redor de uma mesa baixa, concentradas no que parecia ser lição de casa da escola. Senhor Rafael, gritou Tiago ao vê-lo pulando da cadeira para correr até ele. Veio ver como o Mateus está. As outras 3 o seguiram imediatamente, cercando Rafael com a familiaridade calorosa que só as crianças podem oferecer sem reservas. Mateus mostrou orgulhosamente o pulso, que já não tinha faixa, mas ainda exibia um roxo amarelado. O médico disse que sou muito corajoso, anunciou Mateus. E Rafael sentiu uma onda de orgulho paterno tão intensa que quase o desequilibrou. Claro que é corajoso, respondeu Rafael, ajoelhando-se para ficar na altura das crianças. Como você se sente agora? Muito melhor. A vovó Guilhermina me fez um chá especial com ervas que ela cultiva no quintal, explicou Mateus, apontando para a parte de trás da casa, onde de fato se via um jardinzinho exuberante. Dona Guilhermina observava a interação com uma expressão indecifrável. Crianças, vão brincar no quintal enquanto eu falo com o senhor Rafael, instruiu com a autoridade natural de uma matriarca familiar. As 4 obedeceram na hora, mas não sem antes exigir promessas de Rafael de que ficaria o suficiente para ver os desenhos que haviam feito durante a semana. Sozinhos, Dona Guilhermina serviu café em 2 xícaras de cerâmica pintada à mão e sentou-se em frente a Rafael em uma cadeira de vime que rangeu levemente sob seu peso. Elisa não sabe que você está aqui, começou, e era uma afirmação, não uma pergunta. Não, admitiu Rafael. Mas eu precisava entender o que está acontecendo, porque ela nunca me contou sobre as crianças. Dona Guilhermina sorveu o café devagar, estudando o rosto de Rafael com a paciência de alguém que vivera o suficiente para entender que histórias complicadas exigem tempo para serem contadas. O que você lembra dos últimos dias antes de se separarem? Perguntou finalmente. Rafael franziu a testa, forçando a memória a voltar àqueles meses dolorosos. A gente brigava muito. Eu estava obcecado pelo trabalho, tentando firmar a empresa. Elisa achava que eu a ignorava. Teve acusações. Eu pensei que ela... Parou, envergonhado de recordar suas suspeitas infundadas. Você achou que ela estava te traindo, completou Dona Guilhermina com honestidade brutal. Elisa me contou tudo. As coisas horríveis que você disse naquela última noite. A culpa se instalou no estômago de Rafael como chumbo derretido. Eu estava com ciúmes, confuso. Estava perdendo ela e não sabia por quê. Falei coisas das quais me arrependo profundamente. Elisa descobriu que estava grávida 3 semanas depois que se separaram, continuou Dona Guilhermina. Naquela altura, você já tinha começado a sair com aquela modelo, Carolina Mendes. As fotos estavam em todas as revistas de sociedade.
Rafael fechou os olhos, recordando aquele período sombrio em que tentara afogar a dor em uma série de relacionamentos vazios e estratégias empresariais agressivas. Elisa veio me procurar, chorando com o teste de gravidez na mão. Narrou a idosa, sua voz suavizando levemente. Disse que pensara em te contar, mas depois de tudo o que rolou entre vocês, não aguentava a ideia de você achar que era mentira ou que ela queria te prender. Mas eram meus filhos, murmurou Rafael, a voz embargada. Sim, eram. Mas Elisa é orgulhosa, como toda mulher da nossa família. Decidiu que se você ia ser feliz sem ela, ela seria feliz sem você. Dona Guilhermina pausou, olhando para o quintal de onde vinham as risadas das crianças. Quando nasceram os quádruplos, quase perdemos a Elisa. Foi um parto muito complicado. Eu cuidei dela por meses. Ajudei a criar os bebês quando ela mal conseguia se levantar da cama. Imagem de Elisa lutando sozinha, com 4 recém-nascidos enquanto ele construía. Seu império imobiliário foi como uma punhalada no coração de Rafael. Por que a senhora está me contando isso? Perguntou, embora suspeitasse da resposta. Porque essas crianças precisam do pai delas e você precisa conhecer seus filhos, respondeu Dona Guilhermina com simplicidade. Elisa é uma mulher maravilhosa, mas está exausta. Trabalha 18 horas por dia para sustentar 4 crianças. O Mateus precisa de tratamentos que custam mais do que ela ganha em 3 meses. Eu poderia ajudar com isso, disse Rafael imediatamente. Contudo, dinheiro, escola, saúde... Eu sei, interrompeu Dona Guilhermina. Mas Elisa tem que chegar a essa conclusão. Sozinha, ela construiu muros altos em volta do coração. No entanto, acho que esses muros estão começando a rachar. Levantou-se e caminhou até uma cômoda antiga, de onde tirou uma caixa de madeira entalhada. Dentro havia fotografias. As crianças bebês, seus primeiros passos, aniversários celebrados naquela mesma casa, com bolos caseiros e decorações de papel crepom. Elisa me pediu para nunca te procurar. Admitiu Dona Guilhermina entregando as fotos a Rafael, mas nunca me pediu para não te receber se você viesse. Rafael estudou as imagens com uma fome desesperada, tentando recuperar 5 anos de momentos perdidos em poucas fotos desbotadas. Em cada uma, as crianças se pareciam mais com ele, e Elisa parecia mais cansada, mas incrivelmente dedicada. O que a senhora recomenda que eu faça? Perguntou finalmente. O sorriso de Dona Guilhermina foi o primeiro genuíno que mostrara. Tenha paciência. Elisa precisa de tempo para redescobrir o homem de quem se apaixonou. E você precisa provar que mudou, que não é o mesmo homem orgulhoso e medroso que a perdeu uma vez. Do quintal veio o grito de Diogo. Vovó, o Rafael vai embora sem ver nossos desenhos. Melhor você ver esses desenhos, aconselhou Dona Guilhermina com um sorriso. Acho que vão te surpreender. O verão chegara com toda a sua intensidade a São Paulo, trazendo tardes de chuva torrencial que lavavam as ruas e noites úmidas que se estendiam até o amanhecer. Rafael estabelecera uma rotina nas últimas 6 semanas. Toda terça e quinta à tarde, casualmente, aparecia no Parque Ibirapuera quando Elisa levava as crianças para brincar depois da escola. Os encontros ficavam menos tensos gradualmente. Elisa já não se sobressaltava ao vê-lo, e as crianças haviam começado a procurá-lo ativamente, correndo para ele com desenhos novos ou histórias sobre o dia na escola. No entanto, Elisa mantinha uma distância cuidadosa, sempre vigilante, sempre pronta para levar as crianças embora se Rafael cruzasse alguma linha invisível que só ela conhecia. Naquela tarde em particular, Rafael notou que Mateus não brincava com os irmãos. Em vez disso, sentara-se no banco ao lado de Elisa, respirando de forma levemente ofegante enquanto observava os irmãos nos balanços. Tá tudo bem? Perguntou Rafael, aproximando-se com a preocupação genuína que aprendera a não esconder. Elisa ergueu os olhos de seu livro, uma biografia de Zumbi dos Palmares que lera por semanas, e seguiu o olhar de Rafael para Mateus.
Só tá cansado, respondeu, mas sua voz tinha uma tensão que Rafael aprendera a reconhecer. A asma piorou? Não, perguntou Rafael, sentando-se na ponta oposta do banco, mantendo a distância respeitosa que Elisa exigia. A pergunta fez Elisa olhá-lo diretamente pela primeira vez em semanas. Como você sabe da asma dele? Rafael percebeu o erro imediatamente. Não podia admitir que investigara privadamente a situação médica dela. Naquele dia no parque, quando ele se machucou, notei que respirava diferente dos irmãos. Improvisou, esperando que sua mentira piedosa fosse crível. Elisa estudou seu rosto por um momento longo antes de suspirar. Os ataques têm sido mais frequentes. O alergista diz que precisa de um inalador novo, mais potente, mas... Parou, mordendo o lábio inferior como fazia quando estava preocupada. Mas o quê? Insistiu Rafael suavemente. Custa R$4.000 e o SUS não cobre tudo. Elisa fechou o livro bruscamente, como se admitir a dificuldade financeira fosse uma traição ao seu orgulho. Mas a gente vai dar um jeito. Sempre damos. O coração de Rafael se partiu ao ouvir a determinação forçada na voz dela. R$4.000 eram menos do que ele gastava em um jantar de negócios. Mas para Elisa representavam semanas de trabalho extra e sacrifícios que ele mal conseguia imaginar. Elisa começou com cuidado. Eu poderia... Não, interrompeu ela imediatamente, com uma firmeza que não admitia discussão. Já falamos disso. Não precisamos do seu dinheiro. Mas o Mateus precisa do remédio, insistiu Rafael, frustrado por sua própria impotência. Isso não é questão de orgulho, é a saúde do seu filho. Do meu filho? Repetiu Elisa, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e raiva. Agora você se importa com o que acontece com meus filhos? Onde você estava quando eles nasceram? Onde estava quando o Mateus teve a primeira crise de asma e eu passei 3 noites sem dormir no hospital? A acusação acertou Rafael como uma bofetada física. Eu não sabia, murmurou. Exato, disse Elisa, levantando-se abruptamente. Não sabia porque não perguntou. Durante 5 anos, você não perguntou. Mateus, alertado pelo tom elevado da conversa, se aproximou da mãe com preocupação. Você está triste, mamãe? Elisa suavizou imediatamente a expressão, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Não, meu amor. Só estava conversando com o Sr. Rafael sobre coisas de adulto. Você pode pedir para ele nos ajudar com o meu remédio? Perguntou Mateus com a inocência devastadora de uma criança. A vovó Guilhermina diz que os anjos às vezes vêm disfarçados de gente normal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elisa olhou para o filho, depois para Rafael. E, finalmente, para os outros 3 filhos que haviam parado de brincar para se aproximar, sentindo a tensão no ar. Por que mamãe e você sempre falam baixinho quando acham que a gente não está ouvindo? E o perguntou Tiago com a perspicácia inquietante que às vezes as crianças mostram. Elisa se levantou devagar, pegando as mãos de Mateus e Tiago. Crianças, vamos para casa. É hora do jantar. Mas a gente acabou de chegar, protestou Diogo. Elisa, por favor, disse Rafael, levantando-se também. Não dá para fingir que isso não está acontecendo. Eles têm direito de saber. Direito de saber o quê? E desafiou Elisa, sua voz trêmula. Que o pai deles os abandonou antes de nascerem? Que preferiu acreditar em mentiras sobre mim em vez de lutar pela nossa família? As 4 crianças os olhavam com expressões confusas e cada vez mais alarmadas. Emílio, o mais sensível do grupo, começou a soluçar baixinho. Você está assustando as crianças, disse Rafael suavemente. Você está nos assustando, respondeu Elisa. Mas sua raiva começou a ceder ao ver as carinhas dos filhos. Você sempre aparece, bagunça nossa rotina e depois espera que tudo seja simples. Mas nada disso é simples, Rafael. Eu sei, admitiu ele. Sei que cometi erros terríveis. Sei que não posso recuperar o tempo perdido, mas estou aqui agora e quero fazer parte da vida delas. Do jeito que você me permitir. Elisa o olhou por um longo momento e Rafael pôde ver a batalha interna refletida em seus olhos. O amor que um dia compartilharam
lutava contra anos de ressentimento acumulado e a proteção maternal feroz que ela desenvolvera. Uma condição, disse finalmente, sua voz quase inaudível. Você pode ajudar com o remédio do Mateus, mas como um amigo da família. As crianças não podem saber que você é o pai delas até eu estar pronta para essa conversa. Rafael sentiu uma mistura de alívio e frustração. Por que é tão importante manter o segredo? Por que? Elisa pausou, olhando para os 4 rostinhos pequenos que os observavam com curiosidade crescente. Porque quando souberem quem você é de verdade, tudo vai mudar. Eu preciso ter certeza de que você não vai machucá-los como me machucou. Nunca os machucaria, prometeu Rafael com veemência. Talvez não de propósito, concedeu Elisa, mas o dano nem sempre é de propósito, né? Enquanto voltavam do parque naquela tarde, as 4 crianças caminhando na frente e os adultos seguindo em silêncio desconfortável, Rafael entendeu que ganhara uma pequena batalha, mas que a guerra para reconquistar sua família mal começara. A chuva começou a cair quando chegaram ao prédio de Elisa, e pela primeira vez ela não se despediu imediatamente. Em vez disso, ficou parada sob o toldo da entrada, observando Rafael sob a chuva de verão. Obrigada, disse simplesmente. Pelo remédio, por se preocupar com ele. E com essas palavras, Rafael soube que cruzara uma linha invisível para um território onde talvez, só talvez, pudesse começar a reconstruir o que perdera. Os escritórios da construtora Santos Imóveis ocupavam 3 andares inteiros de uma torre de vidro em Pinheiros, com vistas panorâmicas que abrangiam desde as montanhas até o centro histórico. No entanto, naquela manhã de agosto, Rafael não conseguia se concentrar na paisagem urbana que se estendia à sua frente. Sua atenção estava completamente absorvida pelo documento legal sobre sua mesa, a notificação oficial de que seu principal investidor, Kenji Nakamura, retirava o apoio financeiro do projeto mais ambicioso de sua carreira. Carmen entrou no escritório com expressão grave, carregando uma bandeja com café e uma pilha de jornais matinais. Senhor Santos, acho que precisa ver isso, disse, colocando o exemplar de O Estado de São Paulo sobre sua mesa. A manchete da seção de economia o acertou como um soco. Magnata imobiliário enfrenta crise após revelação de filhos não reconhecidos. Abaixo, uma foto granulada, mas reconhecível, mostrava Rafael, Elisa e as 4 crianças no parque, claramente tirada com um teleobjetivo de longe. Como conseguiram essa informação? Murmurou Rafael, sentindo o mundo que construíra com tanto cuidado desabar. As fontes sugerem que alguém próximo à família vazou a história, leu Carmen do artigo. Também mencionam que você nunca pagou pensão alimentícia e que as crianças vivem em condições econômicas difíceis, enquanto você mantém um estilo de vida luxuoso. O telefone começou a tocar sem parar. Jornais, concorrentes, ex-sócios, todos queriam comentários sobre o escândalo. Rafael desligou a linha principal e dirigiu-se à janela, observando a cidade que conquistara e que agora parecia se voltar contra ele. Nakamura-san ligou cedo da manhã de Tóquio, continuou Carmen. Diz que o conselho dele não pode se associar a alguém com problemas familiares não resolvidos. Acham que afeta a imagem de responsabilidade corporativa que representam. O projeto do Centro Histórico, que consumira 3 anos de planejamento e milhões em estudos de viabilidade, desvanecia ante seus olhos. Sem o financiamento japonês, não tinha recursos para completar a compra dos terrenos, nem para cobrir os custos de construção. Tem mais más notícias? E perguntou Rafael com amargura resignada. Roberto Costa ligou há 1 hora. Quer se encontrar com urgência, respondeu Carmen, referindo-se ao político local que fora tanto aliado quanto rival de Rafael em múltiplas ocasiões. Disse que era importante para os dois se verem antes que a situação complique mais. Rafael conhecia Costa o suficiente para saber que, quando falava de complicações,
geralmente se referia a oportunidades de chantagem política. Como vereador com aspirações à prefeitura, Costa buscava formas de enfraquecer Rafael, que controlava terrenos estratégicos necessários para seus próprios projetos de desenvolvimento urbano. "Marca a reunião para esta tarde", decidiu Rafael, mas em território neutro, no Hotel Fasano. Enquanto Carmen saía para fazer as ligações necessárias, Rafael se permitiu um momento de vulnerabilidade total. Durante 5 anos, construíra sua identidade em torno do sucesso empresarial, da reputação imaculada e do controle absoluto sobre sua imagem pública. Em uma única manhã, tudo aquilo desmoronara. Seu celular pessoal vibrou com uma mensagem de Elisa. "Vi as notícias. As crianças estão confusas com os fotógrafos que apareceram na escola hoje de manhã. Precisamos conversar, urgente." A realização de que sua busca pela família colocara em risco a privacidade e a segurança de Elisa e das crianças foi como uma punhalada de culpa. Os fotógrafos e jornalistas não diferenciariam adultos de menores. Perseguiriam a história sem considerar o dano colateral. Rafael cancelou todas as agendas do dia e dirigiu-se ao carro. Pela primeira vez em sua carreira, os negócios teriam de esperar. Sua família recém-descoberta enfrentava uma crise que ele causara, e essa responsabilidade pesava mais que qualquer perda financeira. Enquanto dirigia para a Vila Madalena, desviando de fotógrafos que começavam a segui-lo, Rafael entendeu que chegara a hora da verdade. Já não podia manter separados seu mundo empresarial e sua vida pessoal. A crise forçara uma convergência que mudaria tudo para sempre. A casa de Dona Guilhermina se tornara um refúgio improvisado quando Rafael chegou naquela tarde. As cortinas estavam fechadas e havia um carro desconhecido estacionado na frente, provavelmente de algum jornalista persistente. Elisa abriu a porta antes que ele pudesse bater, seu rosto mostrando uma mistura de exaustão e determinação feroz. "As crianças estão no quintal com a bisavó", disse imediatamente, fechando a porta atrás dele. "Elas têm perguntado por que tem gente com câmeras atrás delas e por que os colegas da escola disseram coisas estranhas sobre elas hoje." Rafael sentiu o peso da culpa se instalando no estômago. "Elisa, me desculpa tanto. Nunca imaginei que..." "Nunca imaginou o quê?" Dora interrompeu ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Que ter uma vida pública teria consequências pra gente, que aparecer nas nossas vidas traria esse circo da mídia." Do quintal vinham as vozes das crianças brincando, aparentemente alheias à tempestade que se armara ao redor delas. Dona Guilhermina fizera um ótimo trabalho mantendo-as distraídas e protegidas da realidade da situação. Um repórter se aproximou do Tiago no recreio, continuou Elisa, sua voz tremendo de indignação. Perguntou se ele sabia que o pai dele era rico e famoso. "O Tiago chegou em casa me perguntando se a gente tinha um pai escondido em algum lugar." A imagem do pequeno Tiago, confuso e possivelmente ferido pelas perguntas de estranhos, atravessou o coração de Rafael como uma adaga. "O que você diz para ele?" "O disse que tem gente má que inventa histórias para ganhar dinheiro", respondeu Elisa, secando uma lágrima teimosa. "Mas não sei por quanto tempo vou conseguir manter essa mentira." "Eles são espertos, Rafael. Já estão ligando os pontos." Sentaram-se na sala de Dona Guilhermina, rodeados pelas mesmas fotos familiares e bordados coloridos que testemunharam muitas conversas difíceis naquela casa. O contraste entre o calor do lar e a frieza da crise midiática era gritante. "Minha empresa está em frangalhos", admitiu Rafael. "Perdi o financiamento principal. Minha reputação está destruída e agora tenho políticos tentando me chantagear. Mas nada disso me importa comparado ao que está acontecendo com vocês por minha culpa." Elisa o olhou com surpresa genuína. "Sua empresa está com problemas?" "O projeto do centro histórico foi cancelado. Os investidores se retiraram quando a notícia saiu. O Roberto Costa está usando isso para me pressionar politicamente." Rafael passou as mãos pelo cabelo, bagunçando-o. "Toda a minha vida profissional está desmoronando."
Por um momento, Elisa pareceu processar a informação. O projeto do Centro Histórico é o empreendimento que está causando protestos entre professores e moradores do centro? Rafael assentiu, sem entender imediatamente a conexão. Eu tenho participado de parte desses protestos, disse Elisa devagar. Como professora de História, tenho lutado contra a gentrificação do patrimônio histórico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos se deram conta simultaneamente da ironia cruel do destino. Haviam estado em lados opostos de uma batalha pública sem saber. Você tem lutado contra meu projeto? Perguntou Rafael, incredulidade na voz. Tenho lutado para preservar a história do Brasil, corrigiu Elisa. Não sabia que era seu projeto especificamente, mas sim, tenho me oposto à destruição de casarões coloniais para construir shoppings e condomínios de luxo. A complexidade da situação os acertou como uma onda. Não só tinham de navegar sua história pessoal e a paternidade recém-descoberta, mas também se encontravam em lados opostos de um conflito público que envolvia seus valores mais profundos. Que tipo de empreendimento você planejava exatamente? E perguntou Elisa, seu tom mais suave, mas ainda cauteloso. Rafael explicou o projeto original. Torres residenciais de luxo, espaços comerciais premium, estacionamentos subterrâneos que exigiriam a demolição de várias estruturas históricas menores. Enquanto falava, pôde ver a expressão de Elisa endurecer gradualmente. Isso é exatamente o que a gente tem tentado impedir, disse finalmente. Você não entende o valor histórico desses prédios, a importância cultural de manter esses espaços acessíveis para as famílias trabalhadoras que moram ali há gerações? E entendo o valor econômico de revitalizar uma área deteriorada, respondeu Rafael. Mas sua convicção soava menos sólida que antes. Revitalizar para quem? Lhe desafiou Elisa. Para gente como você, que pode pagar apartamentos de 2 milhões de reais? E as famílias que chamam esse bairro de lar há décadas? A discussão foi interrompida pela voz de Diogo do quintal. Mamãe, tem um senhor com uma câmera grande tentando olhar por cima do muro. Elisa e Rafael se levantaram simultaneamente, a crise imediata tomando precedência sobre seu debate filosófico. Era hora de proteger as crianças. Não importava quais fossem suas diferenças sobre desenvolvimento urbano e preservação histórica. Precisamos tirá-los daqui, disse Rafael. Tenho uma casa em Campos do Jordão. É isolada, privada. Vocês poderiam ficar lá até isso acalmar. Elisa o olhou com desconfiança. E depois, voltamos aqui e fingimos que nada aconteceu? Não sei, admitiu Rafael honestamente. Mas sei que não posso deixar as crianças sofrerem mais por isso. A Praça da República brilhava sob as luzes festivas do 7 de setembro, quando a família chegou naquela noite de setembro. Elisa aceitara finalmente participar do evento após semanas de insistência de Dona Guilhermina, que argumentava que as crianças precisavam manter vivas suas tradições brasileiras, especialmente depois do caos midiático que cercara suas vidas no último mês. O que Elisa não sabia era que Rafael fora o patrocinador anônimo do evento cultural na praça principal. Financiara os fogos de artifício, os shows de dança folclórica e as barracas de comida típica, como parte de seu programa filantrópico secreto, uma prática que mantinha há anos para retribuir algo à comunidade brasileira que fora a base de seu sucesso empresarial. As 4 crianças estavam fascinadas pelo espetáculo que se desenrolava à frente delas. Grupos de samba tocando músicas patrióticas, dançarinas com vestidos coloridos girando ao ritmo da música e o aroma inebriante de pastéis, pamonha e churrasco que enchia o ar noturno. Olha, mamãe! Lhe gritou Emílio, apontando para os dançarinos de capoeira que realizavam uma roda tradicional em frente à Catedral da Sé. Eles têm movimentos como os que vimos no museu. Elisa sorriu, observando o gozo puro nos rostinhos dos filhos.
Fora um mês difícil, desde que a mídia invadira suas vidas, mas gradualmente as coisas acalmavam. Os jornalistas haviam encontrado outros escândalos para perseguir, e a rotina normal começava a se restabelecer devagar. Mateus se afastara um pouco do grupo, atraído por um show de marionetes que contava a história dos heróis da independência. Elisa o seguiu com o olhar, mas quando voltou a procurar os outros 3 filhos, Diogo havia sumido. "Onde está o Diogo?" perguntou, sentindo o pânico familiar que toda mãe sente ao perder um filho de vista em uma multidão. Tiago e Emílio deram de ombros, distraídos demais pelos fogos de artifício que começavam a explodir no céu noturno para terem notado a ausência do irmão. Elisa sentiu o coração disparar enquanto vasculhava a multidão desesperadamente. A Praça da República estava lotada de milhares de pessoas celebrando, e uma criança de 5 anos podia se perder fácil ou, pior, ser levada por alguém com más intenções. "Diogo!" e gritou, sua voz se perdendo entre a música e os gritos de comemoração. "Diogo!" começou a se espremer pela multidão, segurando firmemente Tiago e Emílio, enquanto chamava o nome do filho perdido. A música festiva e as risadas ao redor criavam um contraste cruel com seu desespero crescente. Foi então que viu uma figura familiar se movendo pela gente com determinação. Rafael, vestido casualmente com jeans e uma camisa branca, dirigia-se à área onde estivera o show de marionetes, carregando Diogo nos braços. "Mamãe!" gritou Diogo ao vê-la, estendendo os braços para ela enquanto Rafael se aproximava. "Eu o encontrei perto da fonte", explicou Rafael, entregando a criança a Elisa. "Ele estava chorando, te procurando. Disse que se distraíra, seguindo um balão vermelho, e quando olhou, não sabia mais onde você estava." Elisa abraçou Diogo com força, sentindo o coração voltar gradualmente a um ritmo normal. "Obrigada", murmurou a Rafael, sua voz embargada pela emoção. "Não sei o que teria feito se..." "Não aconteceu nada", tranquilizou Rafael suavemente. "Tá tudo bem. Todos estão bem." Pela primeira vez desde o encontro inicial no ônibus, Elisa o olhou sem reservas, sem as barreiras defensivas que habitualmente mantinha entre eles. Naquele momento vulnerável, rodeada pela celebração nacional da independência brasileira, viu não o ex-marido que a ferira, ou o empresário que representava tudo o que ela combatia, mas simplesmente o homem que encontrara seu filho perdido e o devolvera são e salvo para casa. "Como você sabia que a gente estava aqui?" e perguntou enquanto as outras crianças se reuniam ao redor, claramente aliviadas por ver que Diogo estava bem. Rafael hesitou por um momento. "A dona Guilhermina mencionou que viriam. Pensei que seria bom me certificar de que estivessem seguras com tanta gente." "Você estava nos seguindo?" perguntou Elisa, mas sem a acusação que teria tido semanas antes. "Eu estava cuidando de vocês", corrigiu Rafael. "Tem diferença." Os fogos de artifício atingiram o clímax sobre suas cabeças, iluminando a Praça da República com cores brilhantes que se refletiam nos rostos de milhares de brasileiros celebrando sua herança compartilhada. Naquele momento, rodeados pela história e tradição de seu país, Elisa sentiu algo que não experimentava há anos: a sensação de não estar completamente sozinha na responsabilidade de proteger seus filhos. "Fica?" lhe perguntou impulsivamente, para ver o resto dos fogos. "As crianças iam gostar." Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Elisa vira nele desde o reencontro. "Adoraria." Enquanto se acomodavam em um espaço livre perto da Catedral da Sé, Mateus se aproximou timidamente de Rafael. "Você sempre aparece quando a gente precisa de ajuda?" e perguntou com a curiosidade direta de uma criança. "Tento fazer isso", respondeu Rafael honestamente. "Como um anjo da guarda", observou Mateus, ecoando as palavras que Dona Guilhermina usara meses antes. Elisa ouviu a troca e sentiu algo se movendo em seu coração,
como gelo começando a derreter após um inverno muito longo. Pela primeira vez, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, só talvez, Rafael realmente mudara desde os dias amargos da separação. Naquela noite, sob os fogos de artifício que ele patrocinara sem que ela soubesse, a primeira rachadura real apareceu nos muros que Elisa construíra em volta do coração. Outono pintara Campos do Jordão com tons dourados, quando Elisa finalmente aceitou a oferta de Rafael de se refugiarem em sua casa de campo. A decisão veio depois de um fotógrafo particularmente agressivo seguir as crianças até a escola, causando que Mateus tivesse uma crise de ansiedade que desencadeou um ataque de asma severo. A casa ficava nas montanhas que cercavam a represa. Uma construção em estilo colonial brasileiro, com paredes brancas, telhados de telha vermelha e jardins exuberantes que se estendiam até a beira da água. Era completamente diferente do apartamento moderno onde Rafael morava na cidade. Ali havia calor humano, tecidos brasileiros autênticos e uma cozinha grande onde cabia toda uma família. É linda, admitiu Elisa, enquanto as crianças exploravam os quartos, com gritos de empolgação ao descobrir que cada um tinha vista para a represa. Não esperava isso. O que esperava? E perguntou Rafael, levando as malas para os quartos preparados. Algo mais chamativo, acho. Mas como seu apartamento. Elisa tocou suavemente um bordado de Minas Gerais pendurado na sala principal. Isso parece um lar de verdade. Rafael parou, observando como Elisa se movia pelo espaço com uma familiaridade natural. Minha mãe decorou essa casa antes de morrer. Sempre disse que as casas deviam abraçar as pessoas que as habitam. Nas primeiras horas, mantiveram uma distância cortês e funcional. Elisa ajudou as crianças a se instalarem nos quartos, enquanto Rafael preparava o jantar na cozinha ampla. No entanto, a formalidade começou a se dissipar, quando os 4 pequenos insistiram que todos jantassem juntos, na varanda que dava para a represa. É como férias, exclamou Tiago, observando como as luzes do pôr-do-sol se refletiam na água tranquila. Mas sinto falta da vovó Guilhermina, acrescentou Diogo, sempre o mais apegado à família estendida. Ela vem nos visitar no fim de semana, prometeu Elisa, servindo feijão tropeiro no prato de Emílio. A conversa fluiu naturalmente durante o jantar, centrada nas crianças e suas observações sobre esse novo ambiente. Mateus comentou que conseguia respirar melhor no ar puro da montanha, e Emílio perguntou se podiam aprender a pescar na represa. Depois de deitar as crianças, Elisa e Rafael se viram sozinhos pela primeira vez em meses, sem a pressão de encontros públicos ou crises imediatas. Sentaram-se na varanda com café, ouvindo o som suave da água contra a margem. Obrigada, disse Elisa finalmente, por nos dar esse refúgio. As crianças precisavam disso depois de todo o caos. Eu também precisava, admitiu Rafael. A cidade ficou impossível. Jornais, pressão política, sócios virando as costas. Aqui eu posso lembrar por que tudo isso importa de verdade. E por que importa? Perguntou Elisa, estudando seu perfil na luz fraca. Rafael virou-se para a casa, de onde se ouviam as vozinhas suaves das crianças se contando histórias antes de dormir. Por elas. Pela família que eu nem sabia que tinha e que quase perdi para sempre. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Elisa não se sentiu como uma mãe solteira, carregando o mundo nas costas. E Rafael, pela primeira vez em sua vida adulta, entendeu o que realmente significava ter um lar. Uma manhã fria de novembro, enquanto Rafael preparava o café da manhã e as crianças brincavam no jardim, Elisa descobriu por acaso uma caixa de documentos no escritório da casa. Entre papéis legais e contratos empresariais, encontrou algo que a deixou sem fôlego. Dezenas de recibos e certificados de doações anônimas a projetos de preservação histórica por toda São Paulo.
Fundação para a Preservação do Patrimônio Brasileiro. Leu em voz alta um dos documentos. Restauração da Casa das Rosas, R$500 mil. Manutenção do Mosteiro de São Bento, R$300 mil. Continuou folheando, descobrindo que nos últimos 5 anos, Rafael financiara secretamente a maioria dos projetos de conservação histórica que ela admirara e apoiara publicamente como professora de história. Achou algo interessante e perguntou Rafael da porta do escritório, carregando 2 xícaras de café. Elisa ergueu os olhos, segurando os documentos com mãos trêmulas. Você tem financiado todos esses projetos de restauração? Rafael se aproximou devagar, deixando as xícaras sobre a mesa. Era algo privado. Não buscava reconhecimento público. Mas eu tenho citado esses projetos nas minhas protestas contra seu empreendimento no centro histórico, disse Elisa, incredulidade na voz. Tenho usado o seu próprio trabalho filantrópico como argumento contra você. Eu sei, respondeu Rafael simplesmente. E você tinha razão em usá-los. Eram bons exemplos de como preservar a história. Elisa se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava para a represa. Não entendo. Se você valoriza tanto a preservação histórica, por que estava construindo um projeto que destruiria prédios coloniais? Rafael suspirou fundo. Porque eu separava minha vida em compartimentos. Os negócios eram uma coisa, a filantropia era outra. Nunca pensei em conectar as duas, até você começar a protestar. E agora? E perguntou Elisa, virando-se para olhá-lo diretamente. Agora entendo que não posso mais viver de forma tão dividida. Se eu realmente acredito em algo, tem que se refletir em todas as minhas ações, não só nas doações secretas. Elisa estudou seu rosto, procurando sinais de engano, mas encontrando só honestidade crua. O que aconteceu com o projeto do Centro Histórico? Cancelei completamente depois de perder o financiamento, admitiu Rafael. Mas mesmo se arrumasse novos investidores, não seguiria em frente. Não depois de entender o que isso significa para pessoas como você, como nós. Do jardim vinham as risadas das crianças brincando de esconde-esconde entre as árvores. Suas vozes enchiam a casa com uma alegria que nenhum dos 2 adultos experimentara em anos. Tem mais uma coisa, disse Rafael, aproximando-se de outra gaveta da mesa. Tirou uma pasta grossa cheia de plantas arquitetônicas. Tenho trabalhado nisso nas últimas semanas. Elisa examinou as plantas. Um complexo habitacional de moradias populares, integrado a espaços de preservação histórica, projetado especificamente para famílias de renda média e baixa na área do centro histórico. Moradias acessíveis, murmurou, estudando os detalhes. Apartamentos que uma professora poderia pagar, confirmou Rafael. Construídos ao redor de prédios históricos restaurados, não sobre suas ruínas. Espaços comunitários que celebrem a cultura brasileira em vez de substituí-la. Elisa sentiu lágrimas se formando nos olhos. Por que você está fazendo isso? Porque aprendi que construir um império não significa nada se não se constrói um legado que valha a pena, respondeu Rafael, sua voz carregada de emoção. E porque quero que meus filhos se orgulhem do que o pai deles constrói, não se envergonhem. Naquela tarde, enquanto Elisa ajudava as crianças com as lições da escola e Rafael trabalhava em revisões dos novos projetos, a casa se encheu de uma atmosfera que nenhum antecipara. A sensação de ser uma família de verdade, trabalhando por objetivos comuns, construindo algo juntos em vez de se destruírem mutuamente. A véspera de Natal chegou com uma geada inesperada que cobriu Campos do Jordão com um manto branco que transformou o cenário em algo mágico. Era o primeiro Natal que Rafael passaria com uma família em mais de uma década, e os nervos o mantinham acordado desde antes do amanhecer. Dona Guilhermina chegara 2 dias antes, carregada de ingredientes tradicionais e receitas familiares transmitidas por gerações. A casa se encheu imediatamente com os aromas de canela, chocolate e farofa que ela preparava para a ceia natalina. Você já ajudou a preparar, Chester?
Te perguntou Dona Guilhermina a Rafael naquela manhã, enquanto ele observava nervosamente seus preparativos culinários. Nunca, admitiu ele. Minha mãe morreu quando eu era adolescente e depois sempre jantava em restaurantes nas festas. A expressão da idosa suavizou. Então é hora de você aprender as tradições da sua própria família. Nas horas seguintes, Dona Guilhermina guiou Rafael pelos rituais sagrados da cozinha natalina brasileira, como limpar e preparar o peru para o Chester, o ponto exato de cozimento para o bacalhau, a técnica precisa para fazer rabanadas que não ficassem encharcadas. As crianças entravam e saíam da cozinha o tempo todo, roubando pedacinhos e fazendo perguntas intermináveis sobre cada prato. Elisa as observava da mesa da sala, onde embrulhava os presentes que compraram juntos no mercado local. Papai Rafael, disse Tiago de repente, usando o título sem pensar enquanto provava a farofa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tiago percebeu imediatamente o que dissera, seus olhos se enchendo de confusão. As outras 3 crianças ficaram imóveis, enquanto Elisa deixava cair o papel de presente que tinha nas mãos. Desculpa, gaguejou Tiago. Não sei por que falei isso. Rafael se ajoelhou devagar em frente à criança, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Por que me chamou de papai, Tiago? O pequeno olhou nervosamente para a mãe, depois para os irmãos e finalmente de volta para Rafael. Porque você cuida da gente como os papais cuidam dos filhos. E tem nossos olhos. E a mamãe sorri diferente quando você está por perto. Elisa se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado de Rafael, em frente aos 4 filhos. Crianças, precisamos conversar sobre algo importante. Na meia hora seguinte, naquela cozinha cheia de aromas natalinos, Elisa finalmente contou a verdade aos filhos. Explicou como ela e Rafael haviam sido casados antes, como se separaram antes de eles nascerem e como ele voltara às vidas delas quando tinham 5 anos. Então, ele é nosso papai de verdade? Perguntou Mateus, sempre o mais direto dos 4. Sim, respondeu Elisa, sua voz quase um sussurro. Ele é o papai de vocês de verdade. Por que não nos contaram antes? Perguntou Emílio. Rafael respirou fundo. Porque eu cometi erros muito grandes antes de vocês nascerem. Sua mãe queria protegê-los até ter certeza de que eu aprendera a ser uma pessoa melhor. Diogo, o menor, se aproximou de Rafael e o abraçou espontaneamente. Tô feliz que você seja nosso papai, murmurou contra a camisa dele. Uma por uma, as outras 3 crianças se juntaram ao abraço, criando um círculo familiar que Rafael sonhara, mas nunca ousara esperar de verdade. Naquela noite, durante a ceia de Natal, rodeados de Chester bacalhau, rabanadas e o amor de 3 gerações de família brasileira, Rafael entendeu finalmente o que significava estar completo. Obrigado, sussurrou a Elisa, enquanto as crianças corriam para o quintal para ver se podiam avistar o Papai Noel no céu geado. Pelo quê? Perguntou ela. Por nos dar essa chance. Por me permitir ser o pai que sempre devia ter sido. Elisa sorriu, pegando a mão dele pela primeira vez em 6 anos. Obrigada a você por se tornar o homem que eu sempre soube que você poderia ser. A primavera voltara a São Paulo quando Elisa recebeu a ligação que mudaria tudo de novo. O diretor da Universidade Federal da Bahia lhe oferecia o cargo dos sonhos, diretora do novo programa de preservação do patrimônio cultural brasileiro em Salvador, um projeto que combinaria pesquisa acadêmica com trabalho de campo em sítios históricos baianos. É exatamente o que sempre sonhei fazer. Confidenciou a Rafael naquela noite, enquanto caminhavam pelo jardim da casa em Campos do Jordão. As crianças dormiam pacificamente, exaustas, após um dia inteiro explorando as montanhas próximas. Quando tem que responder? Perguntou Rafael, tentando manter a voz neutra, apesar do pânico que sentia crescer no peito. 2 semanas, respondeu Elisa. O programa começaria em agosto, depois das férias de verão.
Pararam à beira da represa, onde a luz da lua se refletia na água tranquila como diamantes espalhados. Rafael sentiu o peso familiar do medo se instalando no estômago, o terror de perder de novo a família que mal encontrara. "O que você quer fazer?" perguntou, embora temesse a resposta. Elisa o olhou com olhos cheios de conflito. "Não sei. É a oportunidade profissional da minha vida, mas significaria levar as crianças para o outro lado do país, longe de você, da dona Guilhermina, de tudo o que construímos aqui." Nos dias seguintes, a tensão encheu a casa como uma nuvem invisível. As crianças, com a sensibilidade especial que os pequenos têm para as emoções adultas, começaram a fazer perguntas que nenhum dos pais sabia como responder. "A gente vai embora daqui?" E o perguntou Mateus no café da manhã, notando as conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ele entrava em um cômodo. "O papai vai ficar sozinho de novo?" acrescentou Diogo com preocupação genuína. Foi Tiago quem fez a pergunta que partiu o coração dos dois pais. "Vocês vão se separar de novo como antes de a gente nascer?" Naquela noite, depois de acalmar as crianças e garantir que sempre seriam uma família, não importava onde morassem, Rafael tomou a decisão mais difícil de sua vida. "Vem comigo para Salvador", disse a Elisa enquanto ela arrumava documentos de trabalho na mala. Elisa parou, olhando-o com surpresa. "O que você disse?" "Que eu vou com você." "Para Bahia, para onde for." Rafael se aproximou pegando as mãos dela nas suas. "Vivi 38 anos construindo um império empresarial, mas os últimos meses com vocês foram os mais felizes da minha vida. Posso vender a empresa, liquidar as propriedades, começar de novo. Você abriria mão de tudo o que construiu?" Bem, sussurrou Elisa, incredulidade na voz. "Elisa, você e as crianças são a única coisa que eu realmente construí que vale a pena", respondeu Rafael com uma convicção que o surpreendeu. "O resto são só prédios e contas bancárias. Uma família é a única coisa que não se compra, nem se reconstrói, se perde." Pela primeira vez em 6 anos, Elisa viu o homem de quem se apaixonara originalmente, vulnerável, honesto, disposto a sacrificar tudo por amor. "Tá certo?" perguntou, lágrimas brilhando nos olhos. "Nunca estive mais certo de nada na vida." 1 ano depois, exatamente na data daquele encontro fortuito no ônibus, a família Santos Vargas subia em outro transporte público. Desta vez, era o ônibus que os levaria de Salvador até as praias de Itacaré, onde Elisa e Rafael se conheceram 15 anos antes, quando ambos eram estudantes universitários com sonhos simples e corações abertos. As 4 crianças, agora com 6 anos e meio, ocupavam os bancos de trás do veículo, conversando animadamente sobre o dia na praia que planejavam. Mateus respirava com facilidade, graças ao ar puro da costa baiana e aos tratamentos médicos regulares que finalmente podia receber sem preocupações financeiras. "Lembram do primeiro ônibus em que nos vimos?" perguntou Rafael a Elisa, pegando a mão dela enquanto observavam a paisagem baiana passar pela janela. "Como poderia esquecer?" sorriu Elisa. "Pensei que era uma aparição. Um fantasma do meu passado, vindo complicar minha vida, cuidadosamente organizada." Rafael vendera sua construtora de São Paulo e usara os fundos para estabelecer uma fundação de desenvolvimento sustentável na costa da Bahia. Trabalhava agora com comunidades quilombolas para criar projetos habitacionais que respeitassem tanto o patrimônio cultural quanto o meio ambiente natural da região. Elisa florescera em seu novo cargo acadêmico, dirigindo escavações históricas e programas de preservação que ganharam reconhecimento internacional. Às tardes, dava aulas de história afro-brasileira para alunos de pós-graduação que vinham de todo o mundo para aprender com ela. "Olha!" e gritou Emílio de trás, apontando pela janela para o oceano que se estendia infinito sob o sol caribenho. "Já dá para ver o mar."
Dona Guilhermina, que decidira se mudar com eles para ajudar a cuidar dos bisnetos, sorriu de seu assento junto à janela. O mar sempre traz novos começos, murmurou com a sabedoria de seus 75 anos. Quando chegaram à praia de Itacaré, as crianças correram imediatamente para as ondas, enquanto Elisa e Rafael caminharam devagar pela areia, onde compartilharam seu primeiro beijo tantos anos antes. Você se arrepende de algo? Perguntou Elisa, observando como seus filhos brincavam na espuma do mar com a liberdade absoluta da infância feliz. Dos anos perdidos, sim, admitiu Rafael. Mas não do caminho que nos trouxe de volta aqui. Sem tudo o que passamos, talvez não valorizássemos o que temos agora. Tiago correu até eles, encharcado e rindo, carregando uma concha que encontrara. Papai, mamãe, olha o que achei. A vovó diz que as conchas guardam os segredos do mar. E que segredo essa concha te contou? E perguntou Elisa, ajoelhando-se para examinar o tesouro do filho. Tiago pôs a concha junto ao ouvido com solenidade cerimonial. Depois sorriu com os olhos brilhantes. Diz que as famílias que se perdem no mar sempre acham o caminho de volta para casa. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Atlântico, pintando o céu com tons dourados e rosados, Rafael abraçou Elisa e observou seus 4 filhos construindo castelos de areia junto à bisavó. 1 ano antes, fora um homem bem-sucedido, mas vazio, construindo prédios sem alma em uma cidade que o enriquecera, mas não o tornara feliz. Agora, sentado naquela praia onde tudo começara, rodeado pelas risadas dos filhos e pelo amor da mulher que esperara pacientemente que ele se tornasse o homem que sempre tivera o potencial de ser, Rafael finalmente entendeu o que significava estar verdadeiramente rico. O ciclo se completara. A família que se perdera em mal-entendidos e orgulho encontrara o caminho de volta, não ao lugar onde começara, mas a um novo lar construído sobre alicerces mais fortes, perdão, crescimento e amor incondicional. Enquanto as estrelas começavam a aparecer sobre o mar baiano, Elisa pegou a mão de Rafael e sussurrou: Bem-vindo em casa. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Curta o vídeo e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.